Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos começar a nossa live falando de um assunto que tem tudo a ver com o momento, né? Que é essa questão de pacotes, né? Os pacotes baratos. Tudo bem? Vão chegando aí, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube. Então, hoje, né, a gente vai falar, vai fazer um tijolinho, né, colocar mais um tijolinho aí na construção da nossa série semanal, que é Conquistando a Minha Viagem Mais Barata. E hoje, vocês sabem, né, toda semana eu trago aqui estratégias de redução de custos que não envolvem a perda de conforto e você pode aplicar isso em qualquer viagem. Então, isso é super legal, né, porque você não fica restrito a viagens internacionais, né, vale para viagens nacionais também. E o nosso tema hoje é como nós podemos ter um guia prático para saber se um pacote barato vale mesmo a pena. Porque a gente tem visto muitas promoções surgindo, né? Vocês devem estar vendo também. Existem muitas promoções, só que surge aquela dúvida se você vai comprar um pacote que realmente vai te trazer satisfação, você vai ficar contente, né, e seguro com aquela aquisição ou não, né? Se não é de repente um pacote perrengue aí, né, que ao invés de trazer uma boa experiência vai acabar te deixando na mão. Então, para começar, a gente precisa sempre analisar o seguinte, né? O que inclui nesse pacote? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer, porque muitas vezes a gente imagina assim, né, que por ser um pacote vai atender tudo que a gente precisa já logo de cara, e não é verdade, né? Alguns pacotes são bem restritos, eles vendem somente a passagem aérea e a hospedagem, alguns até incluem o translado, uma ou outra atração, mas a gente precisa ter uma noção do quanto a gente está pagando por esse pacote, porque quando a gente compra o pacote, se você faz a comparação ali, né, dos itens individualmente, aí sim você vai descobrir quanto realmente você está pagando por isso. Então, o primeiro passo é a gente descobrir o que realmente inclui nesse serviço que a gente está contratando. E o que você deve observar no regulamento, no contrato, né? Onde que estão as possíveis pegadinhas, né? Aquelas situações que a gente não quer ter que descobrir tarde demais. E a primeira coisa que a gente tem que analisar é se o preço que está sendo divulgado, ele é realmente o preço final, né? Ou se ele é um preço que depois, você vendo o regulamento, você vai descobrir que existe, por exemplo, uma taxa de suplementação. Isso não é incomum, tá? Isso, aliás, é bem comum. A gente encontra pacotes que depois, lá no regulamento, você vai ver que tem uma taxa de suplementação de 40%. E muitas vezes isso acontece porque o preço divulgado é um preço de pacote duplo. Então, se você quiser comprar para viajar com alguém, você vai pagar aquele preço, mas também você vai pagar 2 vezes aquele valor, né? Então já também não está muito claro ali o preço. E se você comprar um pacote individual, né, para viajar sozinho, você vai pagar 40% em cima daquele preço, né, para ter uma suplementação, e aí sim você vai ter o valor final. Então é interessante a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes o valor que é divulgado não é o valor final, né, não é o valor que realmente a gente vai pagar. E quando a gente está falando aí de pacote duplo, né, tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, o valor dobra, né? Então aquele valor que nos conquistou no primeiro momento, né, aquele preço que parecia atrativo, que parecia interessante, pode não ser realmente tão bom assim, né? Porque na prática você vai acabar vendo ali que ele fica mais caro do que se imaginava. Então, esse é um outro ponto que a gente tem que pensar, né? Fazer o cálculo certinho para poder descobrir se a gente não está, né, passando por caindo em alguma pegadinha nesse sentido, né? E, gente, tem que dar uma olhadinha também nos serviços inclusos, né? O que está incluso, o que não está e qual é o valor disso individualmente. Além de pensar também sobre as cláusulas de cancelamento e taxas de remarcação. Essa semana aconteceu uma coisa bem interessante. Eu estava conversando com uma pessoa que estava interessado em comprar um pacote e eu achei legal, assim, o fato de que ela viu que o cancelamento era gratuito, então ela estava super confiante de que poderia comprar esse pacote sem ter maiores problemas. Só que olha que coisa terrível, né? Agora tem mais uma moda aí, né? Que é não só esconder essa questão aí né? Não é só colocar o cancelamento gratuito, a gente tem que analisar também se não vai rolar um problema aí com as taxas de remarcação, né? Porque você pode até ter um cancelamento gratuito, mas aí você vê lá nas letrinhas miúdas, tem lá taxa de remarcação,
não, ou taxas, as tarifas sujeitas à alteração, né, com base no valor praticado no momento. E aí essa questão nos pega bastante, né, porque se você não souber disso antes, pode acontecer, né, de você chegar lá na hora e não ter mais aquele valor garantido, e aí você vai ter que pagar bem mais caro para ter o mesmo serviço. Então agora não é só ver a questão do cancelamento gratuito, a gente também tem que ficar de olho aí nessas taxas, nessas tarifas, né, na alteração possível de valores dentro das tarifas, que pode acontecer sim dentro do pacote, então a gente tem que ver se isso está previsto ou não. E como que a gente descobre se por conta não sai mais barato? Porque, não sei se vocês já repararam, né? Mas às vezes a gente encontra algumas marcas que são conhecidas por vender pacotes mais baratos. Então a gente acaba indo com a ilusão, né? Ou com o pensamento de que tudo que aquela marca vende vai sair mais barato. E isso não é verdade, né? Não é necessariamente uma regra. Aquele fornecedor que é conhecido por vender viagens baratas pode sim ter boas viagens a um preço bem acessível, mas pode ser que não, né? Pode ser que você acabe descobrindo aí que por conta ficaria mais barato. Então o que eu sempre recomendo, assim, né? Que você pesquise por conta cada um desses itens, mas aí vem um detalhe que muitas pessoas erram. Às vezes eu já atendi várias pessoas que estavam comparando, né, um pacote como esse por conta própria, mas que na hora de fazer a pesquisa não se atentava para os detalhes. Então, por exemplo, né, ia comparar lá o quarto no hotel X, mas não comparava o hotel X, né, dentro do pacote e fora do pacote, mas não via se o quarto que estava sendo fornecido dentro do pacote era o mesmo quarto que ela estava encontrando por conta. E às vezes, né, você está lá pesquisando o hotel e está reservando um quarto que é superior àquele que está previsto dentro daquele pacote mais barato. E aí é claro que o valor altera mesmo. Então a gente tem que comparar maçãs com maçãs, né? Sempre tem que fazer essa análise de pensar assim, não, eu tô comparando as coisas, né, iguais, né? Se eu tô comparando o mesmo voo, nas mesmas condições, esse voo tem bagagem despachada ou não, ele tem cancelamento gratuito, quais são as condições, né, desse voo, dessa hospedagem, até mesmo das atrações, para daí sim a gente ter um veredito de dizer, não, tá ficando mais barato ou não, né, dentro desse pacote. Então esse é um primeiro ponto, assim, muito importante para a gente descobrir se montar a viagem por conta não ficaria mais barato e mais agradável, até mais confortável. E outra coisa também que a gente esquece muitas vezes, né, é ver quais são os serviços, né, quais são as amenidades fornecidas dentro dessa hospedagem. Às vezes você está reservando dentro do pacote uma hospedagem que não oferece café da manhã gratuito, que não tem alguns serviços inclusos, né, que, enfim, que não bate. É a mesma lógica da questão do quarto, né? Por isso que a gente tem que comparar todos esses detalhes. Dá um certo trabalho, claro, né? Não é tão simples, mas o resultado compensa, porque aí você sabe que você pode reservar com mais segurança, com mais tranquilidade, de que você realmente está fazendo um bom negócio, né? Que você não vai ter nenhum problema depois. E ok, né? E como que a gente pode identificar se a gente está diante de um pacote perrengue, né? Que daí já é um caso mais grave, assim, né? O famoso barato que sai caro. Existem alguns itens, né? Eu vou trazer aqui para vocês até, quem quiser anotar, né? Ou até depois rever essa live, para pegar cada um desses itens na hora de analisar um pacote, porque vai funcionar como um verdadeiro guia para você. Então, em primeiro lugar, né? Os pacotes, você muitas vezes encontra aqueles pacotes que oferecem poucos dias, né? Então 2, 3 dias, pacotes para a Europa, por exemplo. Quem nunca viu isso, né? E o que acontece, né? Muitas vezes a pessoa compra esse pacote, se não é a primeira vez, quando chegar mais perto da viagem, ela pode se arrepender por lembrar das suas viagens anteriores e ver que é muito pouco tempo, que não vai dar para aproveitar nada, que é cansativo, e aí vai entrar em contato com a agência para fazer uma extensão desse pacote. Nessa hora, muitas vezes o preço praticado é bem superior àquele que foi feito, né, que foi acordado na hora da venda inicial. Então é aí que muitas vezes as pessoas saem perdendo. Ou elas podem sair perdendo de um outro jeito também, que é não tendo essa experiência prévia e acreditando que é possível sim fazer uma viagem dentro desse limite de dias. E acabar descobrindo que chega lá tão cansado, né, por passar tanto tempo em aeroporto, fazendo conexões, que essa quantidade de dias acabou roubando todo o conforto e toda a satisfação da viagem.
Então, esses pacotes muito curtos, para lugares muito distantes, é preciso ter cuidado, porque é mais fácil a gente se frustrar do que a gente ter uma boa experiência. Não sei quem de vocês já viu, né, pessoal do YouTube, do Instagram, quem de vocês já viu, né, esses pacotes bem curtinhos ali de 2, 3 dias para vender. Vocês sabem bem o que eu tô falando se vocês já viram, né? Então é uma pegadinha aí que eu classifico como pegadinha. Eu acho que realmente não vale a pena, então a gente tem que lembrar, né, de pensar sobre isso também. E outra coisa também é que tudo que exige da gente muita flexibilidade de datas pode ser um problema em relação aos custos, né? Pode trazer problemas com relação a isso. Então existem alguns pacotes, por exemplo, em que você fornece uma quantidade de datas, né? Você coloca ali 3 datas possíveis para você viajar, e aí 45 dias antes você vai saber qual data ficou confirmada. Só que esse prazo, primeiro que nem todo mundo tem, né, essa disponibilidade de em 45 dias resolver com o chefe, né, no trabalho, que vai poder sair de férias, né? Primeiro que esse é um grande problema, se você não tem essa flexibilidade. E segundo, que existe um risco muito grande de você não conseguir reduzir os custos com outros itens. Então tem vários exemplos, né? Até eu posso dar um exemplo meu, assim. Se eu tivesse feito, em 2019 eu fui para Granada, e se eu tivesse feito a compra, né, dessa cidade, né, um roteiro para essa cidade dentro de um pacote como esse que me exigisse essa flexibilidade extrema, né, eu só saber 45 dias antes que eu iria viajar para lá, provavelmente eu não conseguiria visitar a Alhambra, porque a Alhambra ela tem 300 ingressos por dia somente. E como é a principal atração da cidade, vocês podem imaginar que ela lota super fácil. Então é uma loucura deixar para comprar esse ingresso muito perto ou até mesmo lá, né, no destino. Então existem situações como essa que acabam daí fazendo a gente perder, né, oportunidades na nossa viagem. Então, dependendo do destino que você está, né, dependendo do destino para o qual você está pretendendo ir, é bom saber se esse tipo de pacote não vai acabar roubando de você a experiência, porque aí você vai, né, se você comprar o pacote para depois mapear as atrações, existe um risco muito alto de você descobrir isso no caminho e aí ser tarde. E eu vou falar para vocês, hein, não é só a Granada, tem muitas cidades que se encaixam, né, que se classificam dentro dessa questão de que se você deixar para comprar muito perto as atrações, você vai ou pagar mais caro ou não vai conseguir ingresso. Então essa é uma dica, né? Esse é um detalhe que muda, assim, que faz toda a diferença para a gente não arriscar, né? Então pesquisa antes, né, para você ver se o seu destino não está dentro dessa classificação, e aí você pode também decidir com mais tranquilidade se vale a pena arriscar ou não. Outra questão também é o custo com alimentação nos aeroportos, né? Muitas vezes você vai fazer você compra um pacote, por exemplo, em que você não consegue escolher o seu voo, que você é obrigado a ficar com o voo que foi designado para você. Qual é o risco? Um voo com muitas conexões. E aí, se você tem um voo como esse, né, que você faz muitas conexões, além de ser muito cansativo, existe sim o risco de você ter que ficar hospedado nesse meio tempo ali em trânsito, né? E essa hospedagem, se você não contabilizar no seu cálculo, né, no seu orçamento de viagem, previamente, pode ser um susto, né? Pode ser que você descubra que você vai ter que pagar mais caro, né? Até porque reservar, às vezes, né, em cima da hora fica mais caro. E a região também pode ser uma região cara e você acabar tendo uma surpresa aí. Então, esse é um outro risco que a gente tem e que a gente precisa prever, né? Porque se você não tem essa informação antes, existe sim essa possibilidade, então você precisa contar, né, com essa despesa, caso ela venha a surgir, para você não ter nenhum problema aí, né, com relação ao seu próprio orçamento. Outra questão também é o custo com alimentação nos aeroportos, né? Que se você precisar ficar dentro de um aeroporto esperando e você tenha que se alimentar lá, isso é bem caro, né? Vocês que já viajaram sabem bem o que eu tô falando, é bem caro. Então também é um custo a mais. E aí, gente, por que eu tô falando tudo isso, né? Porque se você consegue analisar todos esses detalhes, pode ser que no final você vá colocando isso na ponta do lápis e descubra que aquele pacote que parecia barato não é tão barato assim, que ele vai ter um custo mais alto do que você estava contratando, né? Então, é com base nessas informações que você vai realmente poder decidir a tua viagem de um jeito que você não venha a se surpreender com um barato que saia caro.
Outra coisa também é que você tem que prestar atenção se você não corre o risco de ter menos tempo no destino do que você está imaginando, né? Como que está funcionando essa questão das diárias, né? Quando o pacote é vendido para você, ele está excluindo o tempo de trânsito ou ele conta o tempo de trânsito? Existem algumas agências que não deixam isso muito claro, então é legal você saber, porque às vezes daí aquele pacote que você imagina lá que seja de 10 dias, na verdade é 8, né? Por causa do trânsito. E aí você vai aproveitar menos no destino, achando que está contratando um pacote um pouco maior. Então é mais um ponto aí para a gente lembrar. Outra coisa também, né, que a gente tem que pensar, que é um detalhe assim que pouca gente percebe, né, que é a questão do gasto maior com o meio de transporte na saída do aeroporto. Vocês já pararam para analisar que se vocês chegarem à noite ou de madrugada, o preço do transfer vai ser maior? Primeiro porque vai ter menos opções de meio de transporte para você usar na saída do aeroporto. Então já começa por aí, né? Lei da oferta e da procura. Segundo, porque em função, né, desse horário, o custo já é maior também. Então se você não tiver o translado incluso, é mais um detalhe aí que pode vir a encarecer a viagem. E uma dica que eu deixo pra vocês até é assim, gente, tirem print de tudo, tá? Quando vocês estiverem contratando qualquer serviço, até mesmo a questão de milhas, né? Eu sempre falo aqui pra vocês aproveitarem e fazer compras nos hot sites pra pontuar mais. Nunca faça nada disso sem você tirar um print, né? Se você ter a prova para depois você poder comprovar, né? Até nessa questão das milhas, né? Para você poder comprovar que aqui você fez a compra dentro do prazo, do jeito certinho. Na questão dos pacotes, é para você ver, para você comprovar que o que você contratou estava de acordo com a tua expectativa, porque você viu o regulamento. Então, é bom sempre ter provas de tudo, né? Gente, outro detalhe assustador, assim, que eu não sei se vocês já repararam, mas existem alguns pacotes muito baratos que cobram taxas extras em dólar quando você viaja com crianças. Gente, eu tomei um susto, até vou mostrar exemplos mais pra frente aqui, né, até o final da live eu vou mostrar alguns exemplos pra vocês. Mas assim, eu tenho criança, né, eu tenho um menininho de 2 anos e 8. Gente, então pra mim aquilo chocou, porque quando eu vi que eu teria que pagar naquele pacote, naquele exemplo, 250 dólares, vocês sabem o quanto tá o dólar, só porque eu estaria viajando com o meu filho, eu já vi assim o quanto aquele pacote estava sendo, né, parecendo um barato, mas na verdade sairia muito caro ao final. Então, esse é um outro ponto assim que quem viaja com criança principalmente vai ter que ficar muito atento para não correr esse risco. Já pensou? 2 dias antes de embarcar você descobrir que ficou faltando você pagar 250 dólares. É uma despesa que ninguém merece ter, né? Outra coisa também que eu vi em regulamento e que me chamou a atenção, que eu fiquei chocada até, porque assim, é ruim, né? Você viaja em família, qual que é a tua expectativa? Não sei vocês, mas pelo menos a minha. Eu quero viajar no mesmo voo que a minha família, né? Eu quero estar junto, hospedagem e tudo mais. E num desses regulamentos estava escrito que nem sempre eles conseguem garantir o mesmo voo ou hotel para todos os viajantes com pedidos vinculados. Então, você já imaginou ter essa surpresa de chegar no destino, né, ou até antes de sair, né, daqui, você descobrir que você tem que viajar separado, que lá você talvez não garanta a mesma hospedagem, né, quando é caso assim, não de casal, né, mas quando é caso, por exemplo, que tem filhos mais velhos ou pessoas adultas, grupos viajando junto. Então, esse é um outro risco, assim, que você não corre no caso de viajar por conta, né? Você mesmo vai lá, seleciona sua hospedagem, o seu voo, você tem certeza de tudo que vai acontecer. Então, esse é um outro ponto que a gente tem que observar, porque se isso acontecer dentro do pacote, é algo para se pensar, né? Se vale a pena o risco ou não. E agora uma pergunta aqui, né? Quais escolhas que influenciam no preço da minha viagem que dificilmente eu percebo? Então, quais são as escolhas que a gente não para refletir muito? Primeira coisa, gente, é conexões muito longas. Quando você tem uma conexão muito longa para chegar no teu destino, não parece, né? Às vezes a gente acha até que é vantajoso, mas dependendo pode ser sim, né? Se você encaixar um layover, né? Que eu já tenho sempre explicado aqui, ou se você conseguir fazer uma conexão maior para aproveitar um stopover, aí é excelente. Mas aquela conexão longa que só te deixa em trânsito, ela pode trazer custos a mais e pode tirar de você aquela sensação gostosa, né, de estar de férias, de ter tranquilidade para viajar.
Outra coisa também que a gente não percebe muitas vezes é que hotel afastado traz mais custos. Existe até um mito, né, que circula aí de que hotel afastado sempre vai sair mais barato, né? Então tem muita gente que deixa de pesquisar em hotéis na região mais turística por acreditar que vai pagar muito mais caro. E muitas vezes isso é um engano, porque você pesquisando hotéis na região, usando estratégias de redução de custo, você pode ficar hospedado até mais barato do que nos hotéis afastados e ainda não ter aquele custo com meios de transporte, porque quando você está longe das principais atrações, todos os dias você vai depender de um meio de transporte para chegar naquela região que você pretende passar a maior parte do tempo. E aí, né, gente, você está gastando tempo da tua viagem, né? Se você faz uma viagem internacional, esse tempo é em moeda estrangeira, né? Então pense, você está jogando dinheiro fora, né? Em euro e em dólar, né? Jogando seu tempo fora. Você ainda está correndo o risco ali, né, de perder o tempo precioso que você podia estar curtindo alguma atração dentro de um meio de transporte para não ver nada, para não aproveitar nada. E gastando para isso, né? Gastando em euro, em dólar, se for, né, uma viagem internacional para esses destinos. E outra pergunta, né, que surge é qual que é a questão assim dos serviços, né? Se isso é um problema ou não. E se você parar para pensar, quando você está com um pacote, né, se aqueles serviços que não são oferecidos dentro do pacote podem trazer para você um custo a mais que você não estava contabilizando, mas que na hora de embarcar você vai sentir falta, e aí somando uma coisinha aqui, outra ali, vai ficar mais caro do mesmo jeito. Então esse é um outro detalhe que a gente tem que lembrar. Mas, né, você pode se perguntar, tá, mas existe alguma exceção, né? Existe algum momento em que os pacotes ficam realmente mais vantajosos? E existe sim, né? Um caso, por exemplo, é quando você encontra hotéis parceiros das agências, né? Que eles fecham parcerias, ou voos fretados. Aí sim pode baratear muito o pacote sem mexer, né, no seu conforto, sem que você tenha nenhuma pegadinha no caminho. E assim proporcionar uma viagem mais barata que ainda assim seja muito boa. Então nesses dois casos, com certeza vale a pena e você pode aproveitar assim com segurança. Outra dúvida, né, que eu sempre recebo, né, se é possível ter assistência, né, mesmo viajando sozinho, né, porque muita gente acaba contratando uma agência ou um pacote porque não quer ter aquela sensação, né, de que está sozinho, né, de que não tem ninguém no destino para, seja porque a pessoa tem uma insegurança de viajar sozinho, está viajando pela primeira vez, ou porque a pessoa quer uma visita guiada, não quer ficar totalmente por conta. E aí nesse caso, gente, eu indico muito para você que você pesquise, né, de forma separada nos sites do Get Your Guide ou no Tivitatis ou no Viator, guias e excursões avulsas, em que você pode contratar o serviço do jeitinho que você quer, pesquisando o preço, pagando um preço mais justo, mais barato, e assim você pode montar a sua viagem, né, guiada, com o roteiro do jeitinho que você sonha, sem você ter que pagar mais caro por isso, né? Você vai controlar o teu orçamento, saber exatamente quanto você vai investir. O Airbnb Experiências também é bem legal, não sei quem de vocês já conhece, já usou. Também tem opções interessantes ali que você pode encontrar. Então é uma maneira também de você baratear os custos e ter essa assistência que você gostaria, né? E, gente, se a gente parar pra pensar assim, tá, mas conforto importa, né? Será que conforto é um item importante, né? Quando a gente fala aí de pacote barato, né? Surge essa dúvida, assim, né? Porque muita gente pensa, não, pra eu ter uma viagem barata, eu tenho que abrir mão do conforto, não existe outro caminho. E, na verdade, não, né? A boa notícia é que você pode, sim, ter uma viagem confortável e ainda assim muito mais barata. E aí você precisa se perguntar, né? A primeira coisa, né? O que é conforto pra você, né? A primeira coisa que a gente precisa entender, né? Como que você espera que seja essa viagem, né? Faça esse exercício, assim, de imaginar tudo que pode dar errado, tá? Quais são os riscos quando você contrata um pacote como esses que eu comentei aqui. E aí, você pensar assim, tá? Como que seria pra mim se essas coisas acontecessem? Né? Se acontecer alguma dessas coisas que podem dar errado, como que eu vou encarar isso? Se a resposta for, puxa, isso vai estragar a minha viagem, né? Vai arruinar o meu passeio, e eu acho que o risco já não vale a pena você correr, tá? Por isso que eu tô falando de conforto, né? Conforto é isso também, é você pensar como você vai se sentir com relação àquela viagem, se aquilo vai fazer diferença
para que você tenha uma boa experiência ou não. Porque a gente só tem 30 dias de férias por ano. O dinheiro das férias, né, é um dinheiro que você vai lá e junta especialmente para isso. Então não vale a pena a gente jogar isso fora. E essa reflexão pode parecer bobo no primeiro momento, né? Ah, para que eu vou pensar sobre isso? Mas lá no resultado vai fazer diferença. Para você ter sim mais conforto, ter mais segurança, ter uma viagem mais satisfatória. E aí você não acabar arruinando a experiência, né? Por causa de uma questão que você poderia evitar. Então, tudo tem riscos, né? A gente sabe, tudo tem riscos, mas a gente tem que pensar por esse ângulo, né? Eu tô disposto a correr esse risco ou não? E usar as estratégias de redução, gente, porque isso pode tornar a sua viagem ainda mais barata do que comprar um pacote barato. Às vezes parece até mentira, né? Até impossível isso acontecer, mas a boa notícia é que pode sim. Existem várias estratégias de redução, né? E não vá direto naquela ilusão da marca, né? De, eu tô diante de uma marca que sempre vende barato, então eu já posso comprar de olhos fechados porque vai ser mais barato. Não, a dica é pesquise por conta, né, para fazer essa comparação daquele jeitinho que eu mostrei no começo, né, usando todos aqueles critérios, que aí não tem erro, você vai saber se realmente você conseguiu um pacote, reproduzir aquele pacote de um jeito mais barato e até mesmo mais confortável, por que não, né? Bom, e agora eu quero trazer para vocês alguns exemplos, né, de pacotes duplos para duas pessoas. Olha só que interessante, gente. Eu encontrei alguns exemplos aqui para mostrar para vocês que isso é real, que o que eu tô falando realmente é... tem uma pergunta aqui no YouTube. Ele, o que você faz? Só um pouquinho, deixa eu ler aqui. O que você falou é pura verdade, eu já passei por isso. Peguei um hotel mais longe por ser mais econômico. Realmente, Karen, é incrível, assim, como a gente percebe, né? Mas no final gastei mais porque ao me deslocar ao centro da cidade que pagava caríssimo dos estacionamentos. Tem mais isso, né? Bem lembrado, né? Porque se você tá de carro, ainda tem que pensar que você vai ter o custo com estacionamento, não é só a questão do combustível, às vezes pedágio, né? Dependendo da cidade que você tá. Se você tá na região metropolitana, para você entrar na cidade tem pedágios. São custos que não valem a pena, né? Que no fim das contas acabam fazendo a gente se incomodar, né? Não ter aquela boa experiência. E eu quero mostrar pra vocês alguns exemplos que vocês vão ficar chocados, assim, porque eu fiquei, né? Parecia super barato e na prática não era. Quer ver? Vou até colocar aqui o primeiro. Gente, olha só. Tem um pacote para Buenos Aires para 4 dias. Aéreo mais hotel sairia por 3.158 para duas pessoas, tá? Um pacote duplo. Parece barato no primeiro momento, né? Mas esse é um preço comum que pode ficar até mais barato. Olha só, eu pesquisei, né? Eu fiz a pesquisa do mesmo hotel, daquele jeito que eu falei para vocês no começo, usando os mesmos critérios. Então é esse hotel, né, o Facon Grande lá, de 3 estrelas, em Buenos Aires, com as mesmas condições do pacote. E também fiz a pesquisa da passagem aérea. E eu encontrei ali 1.040, né, para ida e volta, nas mesmas datas que o pacote estava sendo vendido, tá? Horário legal, pode ver, ó, 2 horas e 48 minutos de distância, então não é um voo longo, cansativo, pelo contrário, né, um voo muito bom. E no total, se você somar ali o hotel com a passagem, ficou por 2.820. E aquele pacote que estava sendo vendido, né, como sendo extremamente barato, estava custando 3.158. Então, esse exemplo prova pra gente, assim, que é possível sim você ter uma experiência barata, até mais confortável, você mesmo ali garantindo qual é o hotel que você vai ficar, você tendo certeza, porque muitas vezes também acontece isso, né? Tem muito pacote que deixa o hotel só previsto e não confirmado. E aí você corre o risco de chegar lá e ficar num hotel afastado, como esses que a gente comentou, né? Que esse risco que a gente comentou aqui. O voo também, né? Às vezes eles colocam você no voo mais barato que existe. Então, nesse caso aqui, você não teria esse problema, porque você está escolhendo exatamente qual é o voo que você vai ter e qual é a hospedagem que você vai chegar lá, né? E vai ter, você vai aproveitar com certeza. Outro exemplo que eu achei também que foi chocante, assim, um pacote para Paris. Incluía aéreo mais hotel, um pacote duplo de novo, né, para 2 pessoas, para 8 dias por 7.998. Só que, gente, o mesmo hotel e as passagens custariam 6.790 se você fizesse a reserva por conta.
e com a certeza de saber qual voo e qual hospedagem que você teria, né? Como eu falei agora há pouco. Então, não desista, sabe? Não é porque você viu um pacote barato que você deve comprar, né? Não desista de fazer essa comparação por conta. Você pode se surpreender e ainda ter mais conforto. Teve outras vezes aí até que eu coloquei vários exemplos, assim, de pacotes que eu montei e que eu poderia, que eu conseguiria aumentar até o conforto. Não só reduzir o custo, mas ainda aumentar o conforto. E isso, gente, é extraordinário, né? Porque imagine quando você descobre que você pode não só diminuir o custo, mas ainda aumentar o conforto, acaba ficando ainda melhor, né? Então eu acho que, assim, primeira coisa, gente, é vocês pensarem que dá sim, né? Que é possível chegar lá, né? Que não precisa desistir de montar por conta, que não precisa ser trabalhoso. Se você tem um passo a passo, né? Essa live, por exemplo, foi um verdadeiro guia. Se você anotar todos os pontos que eu coloquei aqui, com certeza na hora de você fazer essa análise vai ficar mais fácil, você não vai esquecer de nada, não vai passar perrengue, vai ter um manual aí, um verdadeiro manual eu deixei hoje pra vocês aqui. E você vai chegar à conclusão com mais segurança, né? Outra coisa que eu não comentei, mas que me lembrei agora, né? Comparar também essas passagens com milhas, né? Que é um exemplo importantíssimo, né? Porque às vezes fora, né, do pacote, você reserva a mesma passagem com milhas gastando menos. Mas aí, claro, você precisa ter em mente assim, qual é o custo dessas milhas para você, né? Quanto que você pagou por elas, para saber se o custo do milheiro tá valendo a pena ou não. Então é bem simples, né? Você vai lá e você vai ver, essa passagem está custando R$300, né? Eu vou precisar de 10 mil milhas. Quanto que eu paguei pelo milheiro? Aí você vai fazer a conta, né? Eu paguei R$10 no milheiro, então essa passagem aqui está custando R$100. Se em dinheiro ela tá 300, eu já estou economizando 200. Então, sabe, é um cálculo muito simples que você precisa ter sempre com você ali, né? Lembrando disso, para você descobrir se até não fica mais barato, né? Fazer a reserva da passagem com milhas e abandonar aí de vez a compra em dinheiro e dentro do pacote. Então é isso, gente, a princípio, né, o guia tá aí, né, tá pronto, tá à disposição de vocês, vocês podem usar do jeitinho que vocês quiserem. Se tiverem dúvidas, eu tô aqui, tô à disposição. Ficou alguma dúvida, gente? Vocês já usam alguns desses critérios? Como que vocês costumam fazer? Contem aí pra mim. Se ficou alguma dúvida também me avisem. Tô vendo aqui o pessoal do YouTube e aqui tô vendo o pessoal do Insta, por isso que eu tô olhando pra lá e pra cá, tá, gente? Essa live vai ficar pra reprise, então não se preocupem, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, né, ficou alguma questão, quiserem ver depois com calma, eu vou deixar pra reprise. E aí vocês podem anotar também todos os pontos, me procurar depois. Mas enfim, é isso, né, gente? Então, que bom, obrigada aí pela participação de vocês, obrigada por assistirem, e semana que vem eu vou trazer mais um tema dessa série, né, Conquistando a Minha Viagem Mais Barata, pra gente ir colocando um tijolinho por vez aí na busca, né, desse objetivo. E espero vocês aqui, né, espero as dúvidas de vocês, também sugestões de temas, mandem pra mim lá no direct que eu vou priorizar com certeza, tá bom, gente? Então, uma boa noite, tudo de bom pra vocês e até mais!